Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui nesta live pelo canal Que Diz a Bíblia. Eu, pastor Cláudio Rosa, quero cumprimentá-lo na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por todos aqueles que têm nos acompanhado, por aqueles que têm deixado o seu comentário, têm aí participado desse ministério, desse trabalho que é para a glória do Senhor nosso Deus. Então, fique à vontade, eu quero estimular você, lembrar você que é importante que você compartilhe esse canal, compartilhe o trabalho, que você dê o seu like, porque a plataforma, como nós sempre falamos, o YouTube ele vai entender que esse trabalho está sendo relevante a toda a comunidade inscrita e também que você se inscreva no canal. Talvez tenha alguém aí assistindo, né, e ainda não está inscrito no canal. Se inscrevendo no canal, acione o sininho. Por quê? Porque você acionando o sininho, todas as vezes que nós temos aí uma live que entra ao ar ou um vídeo que é postado, então você será avisado. Agora, também o importante são os comentários, tá bem? Manda aí, que seja um oi, gostei ou não gostei, gostaria de saber alguma coisa a respeito do assunto, um pouco mais, alguma coisa assim, para que nós possamos interagir. É muito importante esse interagir. Então, dê aí o seu comentário, deixa aí o que você pensa, as coisas que você tem pensado a respeito desse trabalho, das dúvidas que possam haver, do seu posicionamento, até posicionamento teológico, bíblico, por que não? Isso é importante e aí nós vamos estar aí falando a respeito. Nós vamos falar sobre a questão da fé, por que as pessoas creem em algo, por que as pessoas acreditam em alguma coisa. E nesse desdobramento do assunto, nós vamos colocar aí 4 pilares que levam as pessoas a acreditarem em algo. Será que esses pilares, será que estas posições que levam as pessoas a acreditarem em algo são realmente confiáveis? Nós vamos ver logo depois da vinheta. Muito bem. Por que as pessoas acreditam em algo? Por que você acredita em algo? Quando eu digo algo, eu não estou menosprezando a Deus, mas eu estou dizendo que todas as pessoas acreditam em alguma coisa. E quando elas acreditam em alguma coisa, existe uma motivação, existe um porquê disto. E é aqui que nós queremos trabalhar. Bem, o que a palavra de Deus fala a respeito de se crer, da fé? Quando nós vamos para Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha aqui que posicionamento que Deus nos deu através do escritor aos Hebreus. Que a fé, ela é um fundamento das coisas que se estão esperando. Então você espera algo, você crê em algo e tem um fundamento quase que inabalável. E o texto, o versículo continua dizendo, e esta posição de se crer, ela é prova daquilo que ainda não se vê. E o versículo 6, ele complementa dizendo o seguinte, agora o versículo 6 de Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Obviamente, aqui está falando da fé bíblica, da fé no Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas como nós temos falado e começamos falando, nós entendemos, e quando nós olhamos para toda a questão mundial da humanidade em relação à crença, todas as pessoas exercem algum tipo de crença. Todas as pessoas, inclusive os ateus. Existem os religiosos que creem nos mais variados sistemas religiosos, nas religiões, nós vamos ver aqui algumas questões, mas os ateus, por exemplo, os ateus, eles acreditam em algo, mesmo defendendo e dizendo que Deus não existe, mas eles defendem, por exemplo, o início do cosmos. E eles não estavam lá, eles não viram. Não houve uma repetição do início do cosmos dentro da visão
dentro dos parâmetros que os evolucionistas, por exemplo, e os ateus, os céticos, creem. E como é que eles acreditam dessa forma? Eles têm que exercer fé. É interessante isso tudo, porque existe um posicionamento que é mais ou menos assim. Albert Einstein, aquele físico alemão, em 1915, ele desenvolve a teoria da relatividade, que é aquele EMC, E igual mc ao quadrado. E, energia, igual massa vezes a velocidade ao quadrado. É a teoria da relatividade. E em 1919, essa teoria que veio à tona, que veio a ser conhecida e revolucionou a astrofísica e assim por diante. E uma das coisas que Albert Einstein, esse físico alemão, um gênio, né, na física, ele descobre, juntamente com alguns outros físicos, é que o universo ele está em expansão. O universo ele não é estático, mas o universo ele está em expansão. Para que você entenda, é mais ou menos assim. É como um balão, né, que você coloca pontinhos nele e começa a enchê-lo com ar. E conforme você vai assoprando no balão, ele vai inflando, ele vai aumentando o seu tamanho e os pontos vão se distanciando. A figura que se tem do cosmos, do universo, é exatamente essa que a ciência tem, que o universo ele está em expansão e essa expansão promove esse consumo de energia. Os pontos vão ficando distantes e vai havendo um consumo constante de energia. E esse consumo de energia faz com que todas as coisas que estão envolvidas no cosmos saia da posição da organização para a desorganização. Então, tudo que está no cosmos ele vai se acabando. As estrelas se acabam, né? Elas acabam se apagando. Aí um buraco negro, né, vem e atrai através da grande força gravitacional, ou a estrela ela pode virar um buraco negro, os cometas, os meteoritos, enfim, tudo no universo. E isso atinge a nós também e as coisas que estão no planeta. As coisas saem da organização para a desorganização. O nosso carro, a nossa casa, uma cadeira, tudo está indo para a desorganização. A isto, a própria ciência dá o nome de segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica, ela explica esta expansão do universo, ou ela é o resultado desta expansão do universo e o porquê as coisas estão se consumindo. Agora, existem algumas questões que não são, ou algumas coisas, melhor dizendo, coisas e fenômenos que não são atingidos pela segunda lei da termodinâmica. Isso é muito interessante. E aí nós vamos elencar algumas delas aqui. Por exemplo, a rotação da Terra. O movimento da Terra que ela faz em torno de si mesma, num período de 24 horas, alguns minutos, ele não é atingido, esse movimento da rotação, ele não sofre influência da segunda lei da termodinâmica. A Terra continua girando nessa mesma velocidade para cumprir o seu papel de trazer dia e noite. A Terra gira em torno aí de mais ou menos 1.600 km por hora, para que você tenha uma ideia. Nós não percebemos, dada a imensidão do planeta, em relação ao nosso tamanho. Em relação ao nosso tamanho também ao planeta Terra. Mas ela gira em torno de 1.600 km por hora, para que nesse período de 24 horas ela possa dar uma volta completa e ter dia e noite. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela não influencia essa velocidade da Terra. Se ela influencia, imagine, por exemplo, se a Terra, de repente, ela reduzisse a velocidade dela e reduzisse até de forma drástica. O que aconteceria com a água que está nos oceanos? Viriam todas para os continentes, obviamente. Um segundo fenômeno que existe é a translação. A translação é o movimento da Terra em torno do Sol, em forma elíptica, e ela também tem a sua inclinação. E aí ela produz outono, inverno, primavera, verão. Os resultados principais da translação, que é a volta da Terra em torno do Sol, os resultados principais são as estações do ano, que nós temos aí, primavera, outono, inverno, o verão. E aí nós já começamos a ver um cumprimento daquilo que Deus falou que aconteceria quando depois do dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis.
Mas não para somente aí. Temos aí, por exemplo, no globo terrestre, ele é envolvido por uma camada de gás. Esse gás, entre os gases que estão aqui na nossa atmosfera, nós temos o oxigênio, 21%. Não poderia ser maior porque podem acontecer incêndios espontâneos. Se a segunda lei da termodinâmica ela influencia sobre esses 21% e começa a mudar essa porcentagem, pode haver um sufocamento da humanidade. Perdemos aí a capacidade de respirar. Então, a segunda lei da termodinâmica também não atua sobre a quantidade de oxigênio na atmosfera. A gravidade, a força gravitacional na Terra, como se tivesse uma, vamos pegar e imaginar uma régua, ela está equilibrada no centro para que nós possamos ter uma vida natural como nós temos aqui. Se a gravidade deixa de existir ou ela começa a diminuir, nós iríamos dar um passo e pularíamos aí 10 metros, como nós vemos aquelas cenas dos astronautas no espaço, né, quando eles saem da gravidade. Ou então, se ela aumentasse, nós ficaríamos achatados no chão, sem podermos nos deslocar. E por aí vai. Existem, pelo menos, 100 situações que a própria ciência já catalogou, onde a segunda lei da termodinâmica ela não atua sobre esses fenômenos, a gravidade e por aí vai. A isso se dá o nome de princípios antrópicos. Os princípios antrópicos são os princípios para a vida, que podem manter a vida. Então, mesmo eu não crendo em Deus, eu não crendo em um Criador, eu não crendo que há um design inteligente, que haja um grande arquiteto do universo, que tudo planejou e tudo construiu e mantém, eu exerço fé. Porque para eu acreditar que toda essa sincronia do cosmos, toda essa sincronia de leis magníficas e grandiosas, elas trabalham em harmonia, a gravidade da Terra em relação à Lua, em relação ao Sol, o giro dos planetas em torno do Sol, que nós temos aí o sistema solar, que tudo isso é fruto do acaso, então eu tenho que exercer mais fé que tudo isso é fruto do acaso, do que acreditar num Deus criador e mantenedor como nós cremos. Então, mesmo o ateu, aquele que se diz ateu, que não crê, ele exerce fé. Se bem que eu creio, na verdade, que não existem os ateus de verdade. Existem os gnósticos. E o que é o gnóstico? É aquele que ele até acredita que possa haver, sim, um ser superior que fez todo o design, que planejou tudo, mas ainda não se manifestou ou pode não se manifestar ou se manifestar de forma direta aqui para conosco. Bem, mas nós cremos na existência desse Deus, a palavra de Deus vem falando sobre a fé, a palavra de Deus vem mostrando tudo isso, e é aqui que nós vamos estar trabalhando a respeito. A fé, o crer é muito importante. Nós vemos quando aqui na carta de Pedro, vamos dar uma olhadinha ali na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no seu versículo de número 15, primeira carta de Pedro, capítulo 3, no seu versículo de número 15, está escrito assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra-chave aqui é razão, ou a fé, ou a esperança que há em vós, a fé que há em vós. Então, a fé, na verdade, meus queridos, é algo sobrenatural, é algo transcendental, é algo de maluco. Em que sentido que é algo de maluco? É algo como está... Por que eu falo isso? Porque quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, 1, lá está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, das coisas que ainda não estão acontecendo. Mas é a prova que você tem um fundamento, que você está esperando acontecer. Então ela é transcendental nesse ponto. Ela não é só racional. Agora, ao mesmo tempo que a fé ela é transcendental, ela foge o curso natural da vida, a palavra de Deus diz também que esta fé ela deve ser exercida com parâmetros bíblicos. Porque senão eu passo a acreditar em qualquer coisa. Porque senão eu passo a acreditar em algo que não é bíblico. Aliás, por falar em acreditar em algo que não é bíblico,
Existe a fé bíblica e existe a fé natural. O que é a fé natural? Por exemplo, você pega o elevador e aperta o botão de número 8. Você vai descer no 8º andar. Quando o elevador para e você desce, de repente você se depara no 6º andar. Você fala, poxa, mas eu apertei o 8º. Alguém já deveria ter apertado o número 6, quando desceu do elevador e você não se apercebeu disso. Mas você entrou crendo que iria parar o elevador no 8º andar. Isso acontece. Então, são várias situações que nós exercemos a fé natural. Você está dirigindo em uma estrada e, de repente, você vê uma placa informativa dizendo curva acentuada à direita. Você acredita, mesmo você nunca tendo, e principalmente, você nunca ter passado por aquela estrada, por aquele caminho, por aquela highway. Mas você fala, peraí, se tem uma placa, é porque realmente deve ter uma curva acentuada à direita. Isso é uma fé natural. Eu costumo dizer, se você já comeu em um restaurante, você também exerce fé, não é? Você tem que ter fé para comer em um restaurante, comer comida na rua. Você acredita que tudo é feito com higiene, direitinho, tranquilo, sem problema nenhum. Você exerce uma fé. Agora, a palavra de Deus está falando aqui da fé bíblica. E a fé bíblica, ela tem que ter, como o próprio nome diz, não querendo ser redundante, mas já sendo, ela tem que ter um parâmetro bíblico. E aí nós então olhamos para a primeira carta de 1 Coríntios, quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, lá no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Olha o que é que Paulo diz aqui. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A palavra-chave aqui também do versículo é a não ir além do que está escrito. E você já viu alguém ir além do que está escrito? É o que mais nós vemos hoje. É o que mais você vê. Pessoas indo além do que está escrito. Líderes, supostamente líderes religiosos, inventando coisas, campanhas mirabolantes, unções novas, cargos novos aí, tudo indo além do que está escrito. Então, voltando à questão, a fé, você acreditar em algo é importante, mas essa importância, ela mostra que a fé ela é transcendental, como nós lemos, porém, todavia, contudo, ela deve ter um lastro bíblico. E por que bíblico? Porque a palavra de Deus é inerrante. Quando nós olhamos aqui para a carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ali no seu versículo de número 15, olha aqui o que é que o apóstolo Paulo escreveu. 15, 16 e 17. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui ele está mostrando que as escrituras nos levam a ter fé e fé em Cristo Jesus. E aí ele vem mostrando a inerrância, a fidelidade, a coerência, a responsabilidade, mostrando que a Bíblia ela é resolutiva. O versículo 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Um fato importante aqui, ele está dizendo que a Escritura ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é para ensinar, para repreender, e isso tudo é para que o homem de Deus, quando diz homem de Deus, obviamente, aqui engloba todo o gênero humano, né? Homem e mulher, jovens, mas aqueles que são de Deus. Por quê? Porque enquanto a pessoa ela não tem ainda uma aliança com Deus através de Jesus, a palavra de Deus para ela não tem valor nenhum. Isto é uma realidade. Sim ou não? Claro que é sim. Não tem nenhum valor. Nós vemos isso no dia a dia.
até se usa muitas vezes a Bíblia aqui ou acolá, qualquer lugar aí, abre a Bíblia lá no Salmo 115 ou no Salmo 91, fica tomando até poeira ali, mas não tem valor nenhum. É um livro aberto, são folhas que estão ali abertas. O que Paulo está dizendo aqui é que todo esse poder da Bíblia, da palavra de Deus, que ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, ela é para o homem de Deus, para aqueles que têm um compromisso com Deus, porque ela vai nos corrigindo. Tirando disto, ela vira um livro na mão de algumas pessoas, no mínimo ou no máximo aí, de filosofias, ou de filosofia humana, mas não com uma atuação divina, como ela deve proceder dentro daqueles que são filhos de Deus, como nós já falamos, inclusive, em outros termos, em outros vídeos que nós já postamos aqui. Bem, diante disto, o que nós queremos então trazer agora é por que é que as pessoas creem em alguma coisa. E aí nós vamos estar aqui falando a respeito disso. Quais são as razões por que eu creio? Quais são as razões por que você crê? Porque você tem essa crença, porque você foi levado a acreditar em alguma coisa. E por que a humanidade é levada? Se você sair, fazer aí uma enquete na rua, perguntando por que você crê, em que você crê, qual a sua religião, qual o seu depósito de fé, cada um vai dar uma opinião. Cada um vai dar uma opinião. E é nisso que nós vamos fazer um funil depois para vermos esses resultados. Bem, por que alguém deve acreditar em alguma coisa? Olha aqui, tem duas frases aqui importantes. Quase que, invariavelmente, as pessoas formam as suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraentes. Blaise Pascal escreveu isso. Então as pessoas elas não vão pela veracidade da questão, mas sim por aquilo que as fazem se sentir bem. Eu me sinto bem nisso que eu creio, então eu vou depositar minha fé ali, eu vou acreditar. E isso a grande maioria das pessoas fazem. Mesmo sabendo ou não que estão erradas, se elas se sentem bem, é o que basta. Agora, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ela diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aqui nos mostra, a palavra de Deus está nos mostrando, que efetivamente ou definitivamente, o homem religioso somente, mas não regenerado, ele está exatamente enquadrado nessa questão. Ele procura o quê? Ele não quer suportar a sã doutrina. E a sã doutrina, sempre lembrando, não são usos e costumes. Os usos e costumes são condições que foram colocadas por homens na história da igreja e na história da moderna agora da igreja neotestamentária, e de forma um pouco mais enfática, né, de 100 anos para cá, que mudaram também. Existem muitos lugares onde, por exemplo, assistir televisão era pecado. Por quê? Porque não se obedecia uma doutrina bíblica. Eles colocavam como doutrina bíblica. E hoje, essas mesmas organizações têm programas televisivos. Então, a questão da vestimenta, claro que a palavra de Deus diz que nós devemos nos portar com ordem e decência. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, deve se portar, se apresentar com ordem e decência. Agora, não se pode confundir a questão, por exemplo, a altura de um salto de sapato com doutrina bíblica, mas muitos lugares colocam. E acham, por incrível que pareça, encontram algum texto bíblico para justificar isso. É um absurdo, mas aí está. Então, nós vemos aqui as pessoas acreditando em alguma coisa por esses motivos. Blaise Pascal falou que as pessoas não estavam importando ali se tinha prova, se era verdadeiro ou não, é importante sentir bem. E a palavra de Deus, que é toda inspirada, como nós vimos, até o apóstolo Paulo falando lá em 2 Timóteo, com Timóteo, Paulo falando com Timóteo, que ela é toda inspirada. E ele dizendo, haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores.
Você tem visto isso acontecer? Sim, nós temos visto. Temos. John Austin é um pastor, entre aspas, lá no Texas, eu estive lá, e ele tem uma grande igreja, uma grande concentração de pessoas aos domingos de manhã. São milhares de pessoas ali. Então o John Austin ali, ele prega, mas a pregação dele é motivacional. A mensagem dele é humanista, ele é praticamente um coach. Nada contra o coach em si, mas coach é uma coisa, evangelho é outra. Coach é uma coisa, evangelho é outra. O evangelho, como diz ali em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é o evangelho. E aí, o que nós vemos ali, o que eu vi ali pessoalmente nesse local? Pessoas que entram ali, estão vindo ali há um mês, 2 meses, há um tempo lá, e continuam da mesma forma, porque a mensagem não fala de pecado, não fala da cruz, não fala da volta de Jesus, da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Isso é pregar o evangelho. A existência do inferno, o pecado, a necessidade do arrependimento. A Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela tem a capacidade de penetrar e dividir a alma e o espírito e ir no coração do homem. O pecador, ele se sente incomodado com a palavra de Deus, não porque a palavra de Deus é chata, porque ela traz uma verdade que a natureza humana não aceita. E ela só passa a aceitar quando? Quando Deus trabalha o coração do ser humano. Então, e aqui nós vemos isso se cumprindo. Bem, então, essa é a situação. Agora, eu falei das religiões mundiais, das questões mundiais. Olha só, aqui nós temos uma exposição das grandes religiões mundiais. São 12 grandes religiões mundiais que existem. Olha lá, animismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, islamismo, jainismo, judaísmo, sikhismo, taoísmo, shintoísmo, zoroastrismo e o cristianismo. O cristianismo é uma das 12 grandes religiões. É uma das grandes religiões que estão aí. A grande maioria delas são reencarnacionistas, creem na reencarnação, na vida após a morte, no sentido de que a alma ela vai transmigração da alma, até com metempsicose, como nós falamos em um outro vídeo, falando da reencarnação, e que a pessoa reencarna em animais, reencarna em pedra, reencarna em plantas, e por aí vai. E aí essa é a grande maioria dessas religiões. Então, estas são as 12 grandes religiões. O cristianismo é uma delas, e dentro do cristianismo está a Igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja ela é composta pelos eleitos, por aqueles que seguem a Jesus, são os cristãos. Nem todos que dizem fazer parte do cristianismo fazem parte da igreja. Isso é importante. Nós vamos ver ao longo dos estudos que nós teremos aqui quais são esses grupos, quais são os problemas que eles têm. Então é muito fácil se autotitular como igreja, mas espera aí, a Igreja de Cristo, ela obedece, por exemplo, às doutrinas centrais. Quais são as doutrinas centrais? Como eu sempre digo, primeira delas, a primeira a ser observada, a cristologia. Quem é Jesus para aquele grupo? Se Jesus é um arcanjo, se Jesus é um anjo, um avatar, um guru, um filósofo, um espírito reencarnado, evoluído, esse grupo não faz parte da igreja. Simples assim. Por mais bondade que eles possam partilhar. E um detalhe, todas essas religiões pregam amor, pregam a paz, com raríssimas exceções. Não é? Tem lá o islamismo, algumas questões aí, mas a grande maioria deles tem esse posicionamento. Mas isso não basta, porque isso está incluído na questão das justiças humanas, como também aquele que se diz cristão, mas ele não tem uma aliança com Deus através de Cristo verdadeiramente, então também as nossas justiças, é como a própria Bíblia diz, são como trapo de imundícia. Então, nós temos um mundo religioso, existe uma mixórdia religiosa, e todas essas pessoas aqui creem em alguma coisa. Elas creem numa deidade. Você pega o hinduísmo, existem lá os 3 deuses, Criador, Mantenedor e o Destruidor. Tem lá o budismo, que não crê numa deidade, mas crê
na reencarnação. Então, são muitos os grupos e a Igreja de Cristo ela está envolvida, ela está rodeada, assediada por todos esses grupos aí. Mas essa é a posição, né, que a Igreja está. Dentro dessa cosmovisão, né, religiosa no mundo, existem esses posicionamentos que saem desses grupos religiosos. O teísmo, o ateísmo, deísmo, agnosticismo, panteísmo, politeísmo. E o que é isto? São aqueles grupos, por exemplo, existem algumas religiões que dizem que tudo é Deus e Deus é tudo. A flor é Deus, o passarinho é Deus, a estrela é Deus, o ar é Deus, a água é Deus, o fogo. Não, Deus é criador. Existem as coisas e as criaturas de Deus. Um animal é uma criatura de Deus. O ser humano, ele é uma criatura. Os anjos são criaturas. São criaturas. E as coisas que Deus criou. Como nós falamos no início, o cosmos, o planeta, as árvores, a terra, quando ele trouxe toda a semente que reproduz segundo a sua espécie. Então, Deus é Deus, ele é criador, ele está em todos os lugares, ele preenche todos os espaços, não há nada em nenhum lugar onde Deus possa não estar, mas ele não é estas coisas. O teísmo são aqueles que creem, né, em Deus, na existência de Deus. O ateísmo são aqueles que não creem na existência de Deus, são os ateus. E aí você tem a gama dos gnósticos, os agnósticos. Então são as cosmovisões religiosas que existem no mundo, oriundas dessas 12 grandes religiões. E aqui nós estamos caminhando para a questão do porquê as pessoas acreditam em algo, porque as pessoas estão ligadas nas suas crenças. As 3 principais modalidades religiosas existentes, tirando desse grupo de religiões que estão aí no mundo, temos lá o monoteísmo, o politeísmo e o ateísmo. O monoteísmo é o teísmo, aqueles que creem na existência de um único Deus. Politeísmo é o panteísmo, crê em vários deuses. Por exemplo, os hindus creem em vários deuses. Brahma, Shivas, Gishnu, que é o Deus criador, mantenedor e destruidor. O ateísmo vai lá para o humanismo, né, que são os evolucionistas, por exemplo. Então, no teísmo, Deus fez tudo. Tudo que existe foi Deus quem fez. No panteísmo, como nós explicamos, tudo é Deus. E no ateísmo, não há Deus. Tudo é fruto do acaso, tudo aconteceu. E um exemplo que eu li em um livro, eu não me lembro muito bem qual livro foi, o exemplo que eu li uma vez, mas é muito interessante. A pessoa crer no fruto do acaso, né, na questão da fé, e acreditar que toda essa harmonia que existe é fruto do acaso, é como picar, por exemplo, a bandeira do Brasil em milhares de pedacinhos, uma bandeira grande, em milhares de pedacinhos, colocar em um avião e o avião passar jogando todos esses pedaços, distribuindo na atmosfera, e todos esses pedacinhos caírem e naturalmente eles se juntarem e formarem novamente a bandeira do Brasil. É impossível, mas é exatamente isto que é o pensamento, mesmo que de forma inconsciente, daqueles que creem no fruto do acaso. Bem, quando então, voltando à questão que nós estávamos falando, por que é que as pessoas acreditam em algo? Se nós saímos, então, como eu havia falado, perguntando, você acredita em alguma coisa, no que é que você acredita e por que você acredita? São muitas as respostas que existem. Porém, sempre elas vão se encaixar em uma destas 4 categorias. Olha aí, nós colocamos 4 categorias que dão aí a razão do porquê as pessoas acreditam. A primeira delas está na razão, ou nas razões sociológicas. As razões sociológicas, que vêm em razão dos pais, dos amigos, da sociedade, da cultura, ou seja, é o meio social que leva a pessoa a acreditar em algo. Então, o primeiro meio social é a família, são os pais. Se os pais são budistas, inevitavelmente, a primeira introdução da criança será no budismo.
Se os pais são católicos romanos, da mesma forma. Se eles fazem parte de um grupo de espírita da cultura afro, ele também vai estar ligado lá a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, se for do kardecismo ou de qualquer outro grupo religioso. Enfim, os amigos, a sociedade, tudo isso está ligando e levando a pessoa a crer em razão ou por razões sociológicas. A segunda coluna leva as pessoas a acreditarem em alguma coisa por razões psicológicas. Aí entra a questão, por exemplo, do conforto. Eu estou confortável nessa crença. Eu não quero me preocupar, eu estou tranquilo, eu não quero saber se é verdade ou não, se tem provas resolutivas, verdadeiras a respeito. É mais ou menos o que Blaise Pascal escreveu, que nós falamos, e também 2 Timóteo. A tranquilidade, o significado. Qual é o significado que isso tem para mim? Então, isso influencia uma crença com bases psicológicas. Né? Existe um significado na crença, o propósito. E tem muita gente acreditando em um Jesus que não é bíblico, mas um Jesus agente financeiro. Então, por quê? Porque o meu propósito é ficar rico. Eu creio nessa organização religiosa, eu creio nesse líder religioso, eu creio nesse sistema religioso que está aí, porque tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que eu vá me dar bem. Eu vou ficar rico, eu vou conseguir vencer, eu vou ser um milionário, eu vou ter uma casa magnífica, uma mansão. Nós vemos isso. Eu não estou inventando nada. Eu, por exemplo, eu vi uma chamada de uma dessas denominações que trabalham com a teologia da prosperidade, onde eles tiveram o trabalho de abrir um pouquinho mais os bancos da igreja, no corredor, e a porta da igreja permitia isso. Eles colocaram aquele carro da Chevrolet, um Camaro, colocaram o Camaro e o Camaro foi passando. É inacreditável. O Camaro foi passando assim devagarzinho no corredor e as pessoas eram induzidas a tocar no carro, como assim, tipo assim, profetizando que teriam um Camaro. Sendo que hoje, você tiver aí, eu não sei qual é o carro que paga IPVA hoje, porque tem um limite de idade do carro. Mas os carros mais antigos que ainda pagam IPVA já são um absurdo. Né? Então é uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem entendimento, muitas vezes, e mesmo os que tenham. Quanto custa um pneu num carro dele? E profetizando. É um absurdo. Então, propósito. Eu creio nesse lugar porque tem um propósito. Eu quero ficar rico, eu quero ter uma lancha. E eles põem lá, né, a chamada lá para estudo. Esperança, identidade. Eu me identifico com o grupo. A segunda coluna são razões religiosas. E aí a pergunta que vem é razoável que uma pessoa acredite em razão das escrituras? É razoável que a pessoa acredite em razão da liderança religiosa, da igreja, do grupo religioso? E, em quarto lugar, a quarta coluna que leva as pessoas a acreditarem em alguma coisa é a uniformidade, a coerência, a inteireza da situação e a melhor explicação das coisas com provas. Então, são essas quatro colunas que nós vamos ver agora rapidamente o que cada uma delas representa, quais são os resultados, quais são os efeitos colaterais positivos e negativos de cada uma dessas colunas que levam as pessoas a acreditarem em algo. Primeira delas, razões sociológicas, como nós falamos. Os pais. Os pais podem estar errados. Os pais, os nossos pais, podem estar errados. Quando nós nascemos, primeiro contato são com os nossos pais e eles vão nos levar a acreditar em algo. E aí, lá em Marcos, no capítulo 7, Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 9, eu vou colocar aqui Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 9, Marcos capítulo 7. Do versículo 1, a palavra de Deus, Jesus ele vem falando aqui, em todos esses versículos do 1 ao 7, ele vem falando principalmente da questão da tradição, que a tradição traz um impedimento que é dado através dos pais para servir a Deus verdadeiramente. Olha o que diz aqui, vamos lá. E ajuntaram-se a ele os fariseus. Deixa eu colocar aqui uma cor aqui para ficar melhor. Ver se fica bom aqui. Deixa eu colocar uma outra.
Aí, na última lá. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, ou seja, dos pais, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Olha como era amarrada a questão da lei dentro do meio do farisaísmo. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, estamos lendo o versículo 5, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E aí Jesus responde assim, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, versículo 7, olha o versículo 7, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só, em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, nós vemos aqui que os pais podem estar errados em razão da tradição. Os amigos podem também estar errados. Os amigos podem levar a pessoa a crer em algo e os amigos estarem errados. E o Salmo de número 1 já diz sobre isso. Bem-aventurado o varão que não senta à roda dos escarnecedores. E vem falando ali sobre a conduta de vida daquele que serve a Deus. E os amigos, muitas vezes, são a mola percussora que leva a pessoa a desacreditar do Deus de Israel ou nunca chegar próximo e ter uma vida aí desregrada. E a pessoa acaba acreditando em algo, o amigo lá, não, vamos em tal lugar, ali é bom, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos receber um passe em tal lugar. E as coisas que acontecem estão por aí. Em terceiro lugar, dentro das razões sociológicas, a sociedade. A sociedade ímpia, distante de Deus, é uma sociedade, olha a sociedade egípcia, o que ela fez, o que ela fazia, e ali o povo de Israel ali juntos. Eu coloquei aqui o caso das fotos, porque isso aconteceu alguns anos atrás, o pessoal talvez um pouco mais de idade, nem tão longe assim, mas algum tempo atrás, em São Paulo, me parece que aqui em Belo Horizonte, em vários estados do Brasil, tinha um fotógrafo aí que ele estava fazendo um trabalho de arte, né? Esse pessoal da canhota aí, com certeza, fazendo um trabalho de arte, e ele juntava um tanto de pessoas em uma praça, homens e mulheres, por incrível que pareça. Depois você pesquisa isso que eu estou falando. Homens e mulheres, eles tiravam todas as roupas, tirava tudo, ficava todo mundo nu, tirava o sapato e deitavam um em cima do outro. Por incrível que pareça, o camarada fotografando. Ele fez isso lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, e com o aval do Estado, porque a polícia, a guarda municipal, ali guardando a roupa da galera, da turma, do sapato, né? Para ninguém roubar. E ele tirando foto. Essa é a sociedade. Uma sociedade hoje que a grande maioria, obviamente não são todos, mas a grande maioria da sociedade não tem compromisso com Deus. A grande maioria, por exemplo, da sociedade aprova o aborto, que é o assassinato de uma criança. Não é um grupo de células. Ali existe uma organização de DNA, existe ali uma codificação genética, ali já existe um coração pulsando, um sistema circulatório sendo formado, ali já existe um esqueleto sendo formado, já está tudo ali. Mas nós vamos falar sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Mas isso é a sociedade. Cultura. Os nazistas, eles estavam culturalmente errados. Foi uma cultura que foi colocada no povo alemão, os nazistas fizeram isso e gerou essa cultura, que é uma coisa que hoje você vê em quase todo lugar do mundo, uma cultura aí que foge e que afronta a tradição judaica cristã. Toda tradição é ruim? Não, nem toda tradição é ruim, mas toda tradição que nos separa de Deus, ela é ruim. Então, você crer em alguma coisa por razões sociológicas não é correto. A segunda razão, razões psicológicas, o conforto. O conforto necessariamente não é sinônimo de verdade. Lá em Lucas capítulo 12, nós temos aquela passagem bíblica, Lucas capítulo 12,
do versículo 13 ao 21. São vários versículos. Depois você dá uma analisada, porque talvez o tempo, nós não quero exceder muito tempo também, né, passar, mas no capítulo 12, do 13 ao 21, fala daquele homem, um grande produtor rural. E ele falou, olha, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais silos, vou encher com os meus produtos aqui e vou descansar, e vou me tranquilizar. Eu vou dizer, alma, fica farta, come, bebe, fica tranquila. E aí vem Deus e diz, louco, ainda hoje te pedirão a alma e que você tem para oferecer. Então, ele estava confortavelmente errado. Esperança. Pode-se estar esperando algo que não exista ou seja falso. E isso a grande maioria está envolvida nessas questões. Em terceiro lugar, a tranquilidade. Não podemos ficar tranquilos, uma pessoa não pode ficar tranquila com aquilo que não podemos ter certeza. E nós vamos ver por que a Bíblia ela nos traz essa certeza, ela nos traz essa esperança. A terceira coluna são as razões religiosas. Isso aqui é importante, presta atenção. É razoável que alguém acredite em alguma coisa em razão das Escrituras? Não. Porque quando eu falo de Escrituras, alguém pode dizer, mas pastor, as Escrituras são a Bíblia. Não. Quando nós falamos de Escrituras, nós estamos falando de livro sagrado em relação a qualquer uma das 12 grandes religiões. Lembra que nós falamos das 12 grandes religiões? Cada uma delas tem um compêndio sagrado, tem um livro sagrado. O budismo tem os Tripitakas, que são a história dos 3 cestos. O hinduísmo tem lá os Vedas. O judaísmo tem a Torá. O islamismo tem o Corão. Nós, o cristianismo, temos a Bíblia, que compõe a Torá e o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então, cada um desses livros vem ditando a regra religiosa do grupo. Então, acreditar simplesmente em razão das Escrituras, nós precisamos saber qual Escritura. Então, é possível acreditar em algo somente porque um livro religioso diz que algo é verdadeiro? Obviamente que não. E aí eu coloquei aqui, olha, a Bíblia e o Alcorão têm posições divergentes quanto à morte e ressurreição de Cristo. Por quê? O Alcorão, ou Corão, que é o livro que dita a regra de fé do islamismo, diz na Sura 4, Sura é o capítulo, o Ayat é o versículo. Então, a Sura 4, o capítulo 4 do Corão, Ayat, o capítulo 4, o Ayat 1, 5, 7, vem dizendo que Jesus foi substituído. Jesus não morreu. Todo muçulmano aprende e ensina que Jesus não morreu. Houve a substituição de Cristo. Isso é ensinado no islamismo. Isso é documentado, está no Corão. E isto é um ponto que fere a doutrina central do cristianismo, qual seja, a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Quando nós vamos aqui para a palavra de Deus, essa aqui eu quero mostrar, lá na primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no seu capítulo 15, olha o que diz o versículos 3 e 4. Diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está enfatizando que as Escrituras mostravam que Jesus iria padecer e morrer. E aqui o cânon ainda não estava fechado. Ele está falando isso relacionado ainda ao Antigo Testamento, provavelmente ao livro do profeta Isaías, o capítulo 53, que é ali um telão aberto mostrando o sofrimento do Messias. Ok? Bem, quando nós vamos agora para o versículo de número 14, olha o que diz aqui o versículo 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, a fé do cristianismo, a maior coluna que sustenta o cristianismo é a morte e ressurreição de Cristo. E o islamismo diz que Jesus não morreu e foi substituído. Há um confronto aqui. Então, você crer em alguma coisa em razão das Escrituras não é razoável, tá bem? Voltando lá, então, nós ainda vamos ter alguns assuntos aqui para falarmos do islamismo. Estamos passando mais rápido. Uma instituição religiosa, por exemplo, divergente, eu coloquei aqui o catolicismo com o protestantismo. Não é? O catolicismo, por exemplo, existem alguns compêndios católicos, livros, por exemplo, o terceiro Catecismo Doutrina Cristã,
Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã. É um livro editado pela editora Paulina, que vem ali trazendo informações a respeito de uma doutrina, né, falando, por exemplo, da infalibilidade papal, que o Papa é infalível nos seus pronunciamentos e que o Papa é o vigário de Cristo. Ou seja, que o Papa está na vaga de Cristo aqui na Terra. Não, o Papa não está na vaga de Cristo. Quem, se vier para usar um nome como esse, que está na vaga de Jesus, homem aqui na Terra, é o Espírito Santo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, aqui nós temos um grande problema. Se você trouxer essa questão para um católico romano, ele não tem como responder diferente, né? Ele vai ficar sem respostas. E aí tem os entendimentos, obviamente, são antagônicos entre o pastor, o padre e por aí vai. Então, estas razões religiosas em relação às escrituras não são da forma como muitos pensam. Em último lugar, nós temos as razões filosóficas. Quais sejam elas? Que há coerência e provas com explicações razoáveis. O sentido clássico, encontrar a verdade por meio da lógica, evidência e ciência. A Bíblia, ela é um livro que traz a palavra de Deus, mas ela também traz questões de lógica, de evidências, da ciência. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia a questão paleontológica, que trata da questão dos fósseis, a geologia, a arqueologia. Eu estive em Israel, nós estivemos lá, por exemplo, em Jericó. Há alguns anos atrás, uma revista que chamava Super Interessante, ela trouxe dúvidas dizendo que Jericó foi um mito, que Jericó nunca existiu. Era um mito, era uma mentira, que a Bíblia estava inventando. E depois de um certo tempo, a geologia foi lá, alguns geólogos, alguns arqueólogos, e descobriram as ruínas da cidade. Então a Bíblia, ela tem essa coerência, ela explica melhor, ela traz evidências, inclusive científicas a respeito. Então, por isso que nós repetimos 1 Pedro 3,15. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. A razão é exatamente essa. É a fé que nós temos, porque a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Então, até aqui, meus queridos, nós falamos sobre essas 4 colunas que dão a razão porque alguém crer em alguma coisa. E nós cremos e entendemos que esta 4ª coluna é a melhor que existe, é a melhor explicação para que nós possamos estar falando a respeito. Temos mais algumas questões aqui para serem faladas, mas nós vamos trazer na próxima live. Na próxima live nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos mostrar a inerrância da palavra de Deus, as profecias que estão contidas na palavra, que mostram que outros livros das outras religiões não têm profecias nenhuma, que a Bíblia ela traz as suas profecias, que todas elas se cumpriram, e as que não se cumpriram ainda são a grande minoria que estão ligadas à questão da escatologia. Mas, verdadeiramente, quando nós olhamos agora então para essas 4 colunas, nós entendemos que a psicologia, que o sentimento psicológico, que o sentimento de conforto, as amizades e todas as questões religiosas que estão no mundo aí, distribuídas nas mais variadas religiões, não são a garantia de estarmos crendo de forma correta. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos crer, sim, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, que pregou o evangelho, que pregou a palavra, que morreu e ressuscitou, sim, como a Bíblia nos mostra, como nós ainda vamos falar, que andou aqui na terra depois de ressuscitado ainda por 40 dias, foi visto aí por mais de 500 irmãos, as testemunhas que os viram, e tudo isso foi documentado com toda certeza. Nós vamos encerrar essa live agora, e na próxima, hoje é quarta-feira, se eu não estou enganado, sexta-feira, nós então damos continuidade à segunda parte do porquê as pessoas acreditam em alguma coisa baseado nessas 4 colunas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até sexta-feira.